Vamos lá. Boa noite. Eu estou iniciando um projeto de geração de informações para subsidiar ações com foco no desenvolvimento territorial. Esta é uma iniciativa que decorre das minhas experiências, estudos e trabalhos realizados ao longo de 23 anos de formação em agronomia, com especialização em gestão de arranjos produtivos locais. Eu tenho atuado como técnico em gestões públicas, municipais, estadual, tá? Consórcios intermunicipais, políticas territoriais, entre outros. Meu nome é Arthur Soares. Este é um canal particular criado com o intuito de me comunicar com todas as pessoas pelo mundo. Assim, eu decidi começar esse primeiro evento, esse primeiro programa, tá? De forma ao vivo, e com o tema Impactos da Covid-19 na execução do PA e PENAI pelas secretarias municipais de agricultura e de educação, pela experiência que a gente já teve. E focando na importância da inspeção sanitária e da vigilância sanitária como garantia da qualidade dos produtos comercializados. Nesse evento estarão comigo Rita de Cássia, Neiva Cunha, que é assessora de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, também. Douglas Barbosa de Carvalho, que é chefe do Núcleo de Descentralização e Vigilância Sanitária da Suvisa, Maranhão. Tânia Maria Duarte Silva, que é diretora de Defesa e Inspeção Sanitária Animal da AGED. Aurenice Lucena Pereira, que é a auditora fiscal federal da Superintendência Federal da Agricultura. Ozenildo José Pereira Corrêa, que é gerente executivo do Consórcio Intermunicipal do Norte e Leste Maranhense, com Leste Maranhense. E esse evento, eu conto também com o apoio aqui do Conleste, e eu agradeço aqui em nome do prefeito, que é o presidente do Conleste, Sidraque Feitosa, prefeito de Morros, e também do presidente da FAMEM, prefeito Erlânio Xavier, prefeito de Igarapé Grande. E aí, pessoal, a gente vai começar nosso bate-papo, apresentando aqui para vocês os nossos participantes. Eu vou fazer aqui uma apresentação introdutória, que eu chamo aqui do gatilho, da chave que levou a esse debate. Tá? No dia 7/4, eu estava lendo essa reportagem que foi feita lá pelo Pacto Mundial da Rede Espanhola. E esse documento ele foi produzido a partir de um documento elaborado pela Organização das Nações Unidas, tá? E foi colocado o efeito do Covid nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E dois objetivos aqui, para mim, foram fundamentais para essa discussão. O primeiro é o objetivo 1, que trata de erradicar a pobreza. E nesse documento diz o seguinte, que a pandemia da Covid-19 causou perda de renda na unidade familiar, o que poderia levar segmentos das sociedades vulneráveis a ficar abaixo da linha de pobreza, ou seja, muito mais pobre. E como indicativo foi colocado essa sugestão. Devemos garantir que os mais vulneráveis sejam protegidos. No objetivo de desenvolvimento sustentável número 2, que trata da fome zero e agricultura familiar, o impacto da Covid indicado foi: a produção e distribuição de alimentos podem ser interrompidas devido à pandemia. E como indicativo para resolver isso, foi colocado que devemos garantir a segurança alimentar e promover a resiliência no setor agroalimentar, como vital para alcançar a fome zero. Eu trago nessa imagem aqui uma trajetória da agricultura familiar e os programas PAA e PENAI. O programa PAA ele foi chamado de PAA
em 1979. Mas a criação da ação da merenda escolar, ela começa lá em 53, ainda no governo de Getúlio Vargas, tá? Somente em 79 lá era o programa de merenda que foi chamado de PENAI. Depois, em 1996, eu tenho a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, 7 anos depois da identificação da denominação do PENAI, que é do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com mais 3 anos, em 1999, é criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA. Depois, em 2003, é instituído o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Em 2006, eu tenho a lei que caracteriza a agricultura familiar. Em 2009, o PENAI institui a compra de produtos da agricultura familiar, aqueles 30%, tá? Que a gente sempre tem falado, tá? Isso em 2009, já se vão aí o quê? Mais de 10 anos. E em 2018 teve uma ação que também, para mim, foi muito relevante, que foi a regulação sanitária para a inclusão produtiva na perspectiva de soberania alimentar. Isso aí dentro do CONSEA, que para a gente é a base de toda essa reestruturação que está acontecendo hoje para facilitar as ações de aquisição de produtos da agricultura familiar. Nesse intervalo também eu registro aí a SUASA, lá em 2005, que é o Serviço Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, e a RDC 49, tá? Em 2011. Esse aqui é um gráfico que foi retirado de uma análise feita pelo IPEA. Isso aqui é bem interessante em relação à aplicação de recursos do PAA no Brasil e nas regiões. E vocês podem perceber que o PAA, quando ele começa lá em 2003, ele começa em torno de uns 350, 370 milhões de reais, e ele vai crescendo até 2006. Depois há uma queda, mas ele consegue superar 1 milhão de reais nos anos de 2010 e 2012. Para frente, ele começou a cair, tá? E a gente sabe muito bem que no ano de 2019 o PA estava restrito apenas a 100 milhões de reais. Tá? Houve agora essa medida provisória que disponibilizou 500 milhões via Ministério da Cidadania e o MAPA para dar um gás nesse programa em virtude da pandemia de Covid. Tá? Mas você percebe muito bem que os estados do Nordeste foram os que mais acessaram o PA. Nesse mesmo documento elaborado pelo IPEA, é colocado que 72,3% é destinado para o PAA com doação simultânea, 20,3% para o PAA leite, 4,7% para compra direta e tem mais ainda 2% para formação de estoque e o mínimo lá de 0,6% para o PAA semente. Com base no documento a trajetória recente do Programa de Aquisição de Alimentos no Brasil e no Maranhão, elaborado pela Marlana Portilho Rodrigues, o comportamento do PAA no Maranhão foi esse aí, ó, de 2011 a 2015. Tá? O grande destaque aí, como sempre, o PA com doação simultânea, começou, aqui são número de agricultores fornecendo para o PA no Maranhão, começou em 4.812, tá? E hoje em 2000, no final dessa série 2015 nós temos aí 2.753 agricultores, tá? 2.210 para o PAA e com doação simultânea e 543 com o PAA leite.
Uma outra coisa que eu registro é a questão do censo agropecuário, para a gente fazer uma referência nesses valores, tá? O censo agropecuário 2017, ele registrou 187 mil, tá? 118 unidades familiares. Quando a gente vai lá para o censo agropecuário 2006, nós tínhamos 262 empreendimentos caracterizados como unidade familiar. Ou seja, nós reduzimos em torno de 22%, tá certo? 22% foi a redução em unidades familiares comparado com o censo agropecuário anterior. Quando eu vou para o gasto do PAA, o que foi aplicado no estado do Maranhão de 2011 para 2015, que é o dado lá do trabalho da Marlana, nós vimos aí que em 2012 foi o ano que mais se utilizou dos recursos do PAA, 44 milhões de reais, tá? Já em 2015, 11 milhões. E eu trago também um outro dado, que são os recursos movimentados no PENAI, na merenda escolar, para a gente finalizar isso mais rápido. Isso aqui é um gráfico que ele representa o levantamento feito de 2011 a 2017. Isso aqui é um gráfico geral, tanto de municípios quanto de estado. E essa outra tela aqui do lado, esse outro gráfico, percentual de aquisição, vocês observem que a variação do percentual de aquisição foi de 5,16% lá em 2011, chegando a 24,22% em 2016 e reduzindo em 2017 para 22%, tá? Em média foi a utilização do recurso do PENAI, tá lembrado? São 30% no mínimo, nós estamos em média aí 17,11%. Mas aí vem a pergunta que eu quero fazer para vocês, que a gente vai trabalhar. Oferta de produto A, tá? Demanda pelos produtos também nós temos, principalmente aí a educação, tá? Eu gosto dessas imagens porque elas são bastante impactantes. Mas nós temos um problema, tá? Dentro do Programa Nacional da Merenda Escolar e do Programa de Aquisição de Alimentos, eu tenho produção. Mas quando essa produção ela é direcionada para quem é os consumidores, ela é restrita. Tem coisas acontecendo, tem algo acontecendo que está restringindo essa produção. Só que nesse momento eu tenho outro fator que vai impactar nisso, que é a Covid, tá? Ou seja, tudo que foi mostrado foram situações antes pandemia. E agora eu tenho a situação da presença da Covid dentro desse mercado, dessa comercialização para os dois programas, tá? E aí eu lanço as duas perguntas que eu quero trabalhar com vocês. O que tem limitado a capacidade de comercialização dos produtos? Tá? E como superar? Essas são as questões que eu lanço para vocês, para a gente poder trabalhar, tá? Então, conforme a gente... Tá ouvindo? Já, ouvindo. Vocês estão ouvindo bem? Perfeito. Boa noite. Meu nome é Rita Cássia, eu sou engenheira agrônoma, estou no setor de desenvolvimento rural e meio ambiente também. A gente vem, um pouco do que a Tânia vai falar, vai de encontro que a gente começou a trabalhar em 2018. Eu fui procurada por uns amigos que são fiscais agropecuários, né, estaduais, e falando para a gente fazer a regularização da cadeia da carne. E uma das primeiras reuniões que eu fui foi justamente com a Tânia, lá na GED. E aí a gente estava com aquela ideia de que primeiro tinha que ter os abatedouros. Só que conversando com a Tânia, a gente percebeu que enquanto não tivesse o marco da legislação, serviço de inspeção municipal, os abatedouros viriam em seguida, certo? E que o que hoje a gente verifica que o que atrapalha essa aquisição de alimentos, principalmente quando ela estava falando aí da proteína animal, que não é só a carne do bovino, mas tem do suíno, tem dos peixes, ovos, frango, é o serviço de inspeção municipal. E a gente vem desde 2018 insistindo, fazendo apresentação, já fizemos seminário lá na família mostrando a importância do serviço de inspeção municipal na geração de emprego e renda, da segurança alimentar. Foi apresentado um caso de um consórcio do Mato Grosso do Sul que trabalha o sim consorciado. Então, tudo isso aí é o que a gente percebe que nessa parte
mal, a falta a realidade que a gente vem tratando também precisa ser feito a agricultura familiar até o grande produtor, justamente é uma exigência do mercado atualmente, já tem a instrução normativa do mapa com a vigilância sanitária, né, para trabalhar essa parte da rastreabilidade vegetal que vai dar segurança da aquisição de alimentos. O que a gente verifica a falta de colocar esse serviço em funcionamento, às vezes, quando vai ter a licitação, fornecedores, porque o poder público municipal ele tem que obedecer à legislação, às regras da licitação. E aí, quando vem os termos de referência, quando eles têm as exigências dos fornecedores, as exigências históricas, não tem os fornecedores que são regularizados. E aí, esses vários empecilhos. E o que a gente tem percebido falta muita informação, para muitos, a compreensão do que a legislação vai pedir, falta desses instrumentos nos municípios, a equipe técnica, porque o SOGED não consegue, ou o pessoal da SFA, no caso aí tem a origem, esses dois órgãos não conseguem fiscalizar todo o Estado. Eles precisam de mais ajuda. Essa ajuda seria o serviço de inspeção municipal, na parte da proteína do ovo, do leite, do mel, e teria a parte também da fiscalização vegetal. Certo? E a gente não tem, só a Sailândia que tem já funcionando a lei de produtos artesanais, um pouco da agricultura familiar. Então, o que a gente tem observado é justamente a gente conseguir fazer com que os gestores municipais, a sua equipe técnica, compreendam o alcance da maioria, tanto da geração de comida, da garantia da segurança alimentar, esses serviços funcionando. Então, é um trabalho pensar a forma de como tem que ser feito não é rápido. O Douglas também, da vigilância sanitária, sempre que a gente precisa estar a posto para ajudar. Então, a gente tem feito esse trabalho chamando esses outros órgãos. O Ministério Público Estadual também, o doutor Nacor, ajudou bastante a gente no ponto de pesquisa, que foi o primeiro fórum estadual, que a gente trouxe o eixo o abatedor dos públicos municipais, né? Então, a gente tem feito esse trabalho em conjunto, e eu acho que essa parceria que faz com que a gente consiga agora já muitas pessoas estarem ouvindo isso no Estado. E a gente agradeço lá na FAMEN, o presidente Hernani, que tem dado apoio para esse trabalho continuar, a direção da FAMEN. Então, a gente vem buscando esse entendimento, e quando a gente conseguir fazer com esse serviço de inspeção municipal, esses estejam funcionando no Estado, com certeza a gente vai ter uma realidade completamente diferente. Pode começar? Oi, Arthur. Pode sim. Tá, boa noite a todos. Eu me chamo Douglas Carvalho. Eu sou técnico da Vigilância Estadual, atualmente na frente da NUT e descentralização das ações de vigilância. Agradeço aqui o momento do convite, né, para que eu possa estar falando um pouquinho sobre o assunto. E a maior parte desses produtos
que são comercializados no BNAE, no PA, a maioria deles, da agricultura familiar, eles são de competência, né, da vigilância sanitária regulamentar, né? Então, assim, para começar, o maior entrave que o produtor tem, um dos maiores entraves, né, que o produtor rural tem, na questão da regulamentação sanitária, é justamente isso, que ele tem dificuldade, né, de regulamentar a sua agroindústria e regulamentar o seu produto. A maioria dos produtos da agricultura familiar, nós vamos ser bem francos aqui, tá? Inclusive os comercializados no PA, eles são de uma estrutura, vem de uma indústria que a maioria deles não teve a questão das boas práticas, e isso vai dar a segurança sanitária para o produto. Também, a maioria desses produtos comercializados no PA, eles advêm de agroindústrias e agroindústria produto. Ou seja, não tem uma operação internacional. E aí, o que vai garantir a segurança sanitária dos produtos, né, da indústria. Então, esse é o dilema que a gente tem, né, em relação a essa questão do produto da agricultura familiar. E aí a vigilância sanitária, ela é o órgão responsável para fazer esse trabalho de regulação sanitária. E mesmo com essa que facilita a regularização dessas indústrias, ainda é muito pequena a regularização das atividades econômicas. Então, isso é uma dificuldade muito grande. E agora, com a questão do Covid, piorou ainda. Por quê? Esses produtos, eles com certeza não são oriundos de empresas que não têm boas práticas, e aí está arriscado, muito arriscado, a questão da contaminação desses alimentos. Seja na questão da manipulação, da fabricação, do transporte, ou mesmo até mesmo na comercialização. Então, é muito grave a situação agora desses produtos. Tá? Isso a gente já vem trabalhando na regularização dessas agroindústrias há muito tempo, e é muito pouco o número de agroindústrias licenciadas pela vigilância sanitária. Muito embora tenha toda uma facilidade para a regularização desses produtos. Outra coisa importantíssima, que está dentro dessa questão da capacitação de boas práticas, que dá segurança ao alimento, a questão da rotulagem, não posso e segurança para o consumidor para que ele melhore alimentado aquele produto. Esse é o nosso maior dentro da regulamentação sanitária. As instituições estão lá nos municípios, quando o produtor rural regulamentar, dar orientação, e por incrível que pareça, né, os produtores rurais que às vezes os produtos não pegaram PA, não são aqueles que procuram as instituições locais para regulamentar os produtos da orientação disso. Então, assim, o intuito da nossa aula hoje aqui é para alertar, né, essa questão
da segurança alimentar desses produtos, né, que estão comercializados no penal. Nós até pensamos em alguns debates, o programa Preçam, que é o programa que ajuda na questão do fortalecimento da regulação sanitária dessas agriculturas, e nós deveríamos, né, ter um local no município, ou em cada região de saúde, para informar os produtores e os proprietários da indústria que existe no município e que ele vai ser responsável por fazer esse de regulamentação desses produtos, esse local, ele vai direcionar, a gente está pensando, ele vai direcionar o produto para aquela pública que regulamenta, que controla. Por exemplo, no caso de um produto de vegetal que não é que seja de competência da vigilância, o protocolo vai encaminhar esse produtor para a vigilância sanitária do município, ele regularize o que a indústria dele regularize o produto. Ele vai ter uma orientação na questão das boas práticas, né? A vigilância sanitária está capacitada a aplicar as boas práticas nas indústrias e trabalhar a questão do rótulo, né? Dentro da legislação que preconiza a Anvisa, que é o órgão de cabeça do sistema. Ela que determina a questão da legislação com relação aos rótulos. Com relação ao registro dos produtos, que são de competência da vigilância sanitária, a maioria dos produtos dessas agroindústrias são dispensados de registro. Então, ficou mais fácil ainda, né, para que os agricultores regularizem esses alimentos. Então, são dispensados de registro o arroz, a farinha, o óleo, o azeite, o bolo, o alimento. Então, tem vários produtos, a castanha, tem vários produtos de competência da vigilância sanitária que são dispensados de registro, mas estão sendo comercializados sem orientação, sem rótulo, né? A agroindústria não tem a licença de funcionamento, né, para funcionar pela vigilância sanitária, não tiveram boas práticas. Então, assim, a consequência dessa reunião é justamente que a gente fortaleça essa agricultura familiar para que ela leve esses produtos para o PENAI e PA, ou até mesmo para o PROCAF, um alimento seguro e que ele seja comercializado para a população com segurança, com inocuidade, né? Esses alimentos tenham um mínimo de contaminação possível, né, para ser consumido pela população. Então, a gente se preocupa muito nisso, não só nessa questão de produtos de origem animal, mas também na questão de produtos de origem, não só na questão de produtos de origem vegetal, mas também na questão de produtos de origem animal. A Vigilância Sanitária e a GED têm um plano de regularização da cadeia produtiva da carne, a Rita sabe disso, a gente já até levou esse programa lá para a Assembleia, né? Já falou dele lá na Assembleia, e esse programa é um programa importantíssimo, onde a gente está trabalhando com a GED, junto aos estabelecimentos para a gente de carne, os açougues, né? Evitando que esse produto seja manipulado, comercializado sem a temperatura ideal, que as condições higiênico-sanitárias dos açougues também, e também dos açougueiros, seja diferenciado, ou seja, esteja dentro do que preconiza a legislação. Então, assim, nós estamos preocupados, sim. Eu acho que a melhor forma da gente combater esse problema de regularização sanitária dos produtos e
as boas práticas em inocuidade dos alimentos, é justamente trabalhando a questão da intersetorialidade dos órgãos. Enquanto a gente trabalhar isolado, se a gente não trabalhar junto, tanto os órgãos governamentais, como também os órgãos não governamentais que ajudam nesse processo da regulamentação sanitária, nós vamos ter produtos ainda sem segurança alimentar. É triste, mas a maioria dos produtos nossos, né, na agricultura familiar, essa segurança alimentar ela fica questionada, tá? Porque a maior parte das agroindústrias não tem a questão, não utilizam ou não fazem as boas práticas como tem que ser feito, né, de acordo com a legislação. Né? Então, assim, a gente se propõe, está se propondo para isso, para ajudar, mas que isso seja imediato, que isso seja logo, logo agora, depois de passar essa fase da Covid, a gente trabalhar essas agroindústrias, a gente já conversou com o Arthur também, fazer essa parceria e realmente fazer o papel que a gente tem que fazer, apoiar a agricultura familiar no sentido dela produzir produtos com segurança alimentar. Ok. Era essa a nossa fala. Muito bom. É isso Tá? mesmo. A gente agradece em nome da vigilância sanitária. Acho que é uma alternativa que vocês estão discutindo com o Praizan, com o Conselho, envolvendo os setores, tanto os formuladores de políticas públicas como as organizações que estão envolvidas com isso. Tá? Eu gostaria agora de ouvir a Aurenice, como Superintendência Federal da Agricultura no Estado do Maranhão, que também é uma grande parceira, a Superintendência, principalmente das bebidas. Não é isso, Douglas? Aurenice, por favor. Boa noite. Como o Arthur já nos apresentou, né, eu me chamo Aurenice Lucena, sou auditora fiscal federal do Ministério da Agricultura aqui no Maranhão e trabalho na área de inspeção de bebidas. E quando a gente fala em bebida, e a gente está discutindo a questão da aquisição de alimento, né, os produtos que fazem parte desse programa que a gente fiscaliza é a polpa de fruta e os sucos de fruta, né, são os produtos que são adquiridos na alimentação, principalmente na merenda escolar. E é uma preocupação muito grande nossa, assim como a do Douglas, eu gostei muito da fala dele, endosso as palavras dele sobre a questão da segurança alimentar, né? A segurança alimentar, ela é inegociável, tá? A gente sempre procura orientar os produtores, principalmente de polpa de fruta, que são os produtores da agricultura familiar, porque muitas vezes as pessoas imaginam a polpa de fruta é uma coisa simples que eu faço na minha casa, um suco que eu faço na minha casa, mas você está ofertando esse produto para crianças, né? Você está ofertando um produto que é consumido in natura, não passa por um processo de cozimento, né? Então ele pode estar com uma carga microbiológica muito grande. Então, um produto, quando ele não é fiscalizado, quando ele não passa por inspeção, ele não tem programas de boas práticas de fabricação, a gente não tem como garantir a segurança desse alimento que é ofertado à população. Em relação às polpas de frutas e aos sucos, a gente teve uma inovação no ano de 2018, porque até então, o nosso decreto federal da bebida, ele abarcava todos os produtores, independente se eram produtores rurais da agroindústria, da agricultura familiar ou não. Em 2018, nós tivemos a Lei 13.648, que ela é específica para a produção de polpas e sucos na agroindústria familiar. E em 2009, logo um ano depois, isso foi até bem rápido, né? Essa lei ela foi regulamentada. Então, nós tivemos a publicação em setembro do ano passado do Decreto 10.026, que ele é específico para agroindústrias familiar, da agricultura familiar, de polpas e sucos. Então, esse decreto, ele trouxe uma série de flexibilização para o registro, porque o decreto da bebida,
o 8.918, assim como esse decreto do ano passado, ele diz lá nos seus artigos que é infração sujeita a penalidades você comercializar, você produzir, armazenar, expor à venda polpas de fruta ou suco que não sejam registrados no Ministério da Agricultura. E uma das flexibilizações que esse decreto trouxe foi a questão do responsável técnico, porque as agroindústrias de bebidas, assim como de outros alimentos, elas precisam ter um responsável técnico pela produção dos alimentos. E isso era um entrave muito grande dos pequenos agricultores. A gente sempre via essa questão, né, que eles não possuíam de pagar um técnico para responder pela sua indústria. Então, esse decreto, que foi publicado ano passado, ele traz uma inovação. Ele permite que esses agricultores, essas agroindústrias, eles sejam representados por um responsável técnico de um órgão oficial. Como no nosso caso aqui no Maranhão, nós temos a AGECO, né, que é um órgão de assistência técnica. Então, desde que eles tenham uma declaração desse órgão, dizendo que essa agroindústria ela recebe assistência da AGERP, então esse documento ele já é suficiente para nós. Tá? Em relação às outras prerrogativas, são questões que, às vezes, os agricultores, eles acham que é muito difícil, né? Os produtores de polpa de fruta, eles têm uma dificuldade muito grande, porque eles imaginam assim, registrar no Ministério da Agricultura, um órgão federal, deve ser uma coisa muito burocrática, né? Mas a gente não tem essa burocratização toda, tá? Hoje o registro ele é informatizado, tá? É tudo feito através da internet, então não precisa nem você ir ao Ministério da Agricultura. Agora, o que a gente observa hoje, e como o Douglas já falou, é que a gente não vê muito interesse do pequeno produtor de polpa de fruta em se registrar, porque é uma dificuldade. Então, eu acho que uma saída, né, seria os municípios ou os outros órgãos que a gente fizesse uma parceria, como a gente já tem feito em outros programas, para orientar, para que seja feita uma orientação para que os produtores busquem o registro. Hoje, a polpa de fruta e o suco ela é registrada apenas pelo Ministério da Agricultura, ainda não há previsão para transferir o registro para o Estado ou município. Tá? Com a publicação desse decreto, existe a possibilidade dos estados e municípios formalizarem convênios ou acordos com o Ministério da Agricultura para fiscalizar esses estabelecimentos. Mas o registro continua ainda uma prerrogativa exclusiva do Ministério. Concorda comigo ou tem encaminhamentos distintos? Por favor, o microfone é seu. Boa noite aos colegas aí participando dessa live, dessa reunião, desse bate-papo. Agradecer pelo convite. Nós somos em Correia, sou natural do Terra do Maranhão, estou representativo do Conselho Maranhense, sócio municipal do mundo, já de 2005, 2012 foi feito sócio público pela lei 7, Tom Coleste, é um sócio público, uma partilha dos municípios. O presidente hoje é o prefeito Sidraque Morros e o vice-presidente é o prefeito Erno de Belaba. Está registrando que vamos tratando uma estratégia de fazer o Maranhão dentro de uma temática conforme o mundo inteiro está passando. Não é difícil essa posição e registrar aqui
o Brasil nesse mês de maio, uma liderança de defesa a propósito dos transportes públicos, na cena, de defesa do centro. Hoje nós tivemos uma perda grande de um grande empresário do Maranhão, do fortalecimento dos comunidades, José Filho, também hoje madrugada. Então essa não tem sido fácil. Hoje não são mais números, né? São pessoas que a gente conhece e está muito próximo. Então cada um de nós temos que nos cuidar. Feito esse registro, nós vamos iniciar aqui nossa fala. Primeiro, parabenizando as falas anteriores, que eu acho que foi muito interessante esse debate, onde eu queria organizar minha fala dizendo o seguinte: primeiro, falar um pouco do nosso histórico de dificuldade, onde o Nordeste em si, eu sou nordestino com muito orgulho, mas o Nordeste, nós temos uma dificuldade muito grande de nos juntar, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de sentar na mesma mesa e definir papéis, definir metas e papéis de cada um. Essa dificuldade, muitas das vezes, pode ser até cultural. Então isso aí a gente é um grande desafio para a gente tentar enfrentar a partir aí dessa nova dinâmica que o mundo está passando. Muitos especialistas estão falando, né, de um novo momento, dando outras denominações, né? Tem gente já falando de normal novo, novo normal, não sei até que ponto vai ser isso. Está tão complicado que hoje a gente fica sem saber como visitar as pessoas, como chegar na casa das pessoas, como se alimentar de um alimento que está vindo aí de um mercado, de um comércio, né, tomando todas as precauções. Então, de forma que a gente precisa se reinventar. Então, são muitas palavras que estão sendo inseridas no nosso contexto, com esse momento que vive o mundo, que vive o Brasil. Com relação ao nosso tema, que é a produção da agricultura familiar para inserir nos programas, né, institucionais e nas próprias feiras locais, tem sido um desafio muito grande. E as falas anteriores deixam isso muito claro, onde nós sabemos onde estão os gargalos. Cada um de nós sabemos onde estão os gargalos, né? Mas eu acho que o Estado brasileiro não está conseguindo conduzir isso. Essa é a minha opinião. Porque o Estado, como todas as esferas, município, Estado e União, claro que cada um com seu papel, mas, na minha visão, nós não estamos conseguindo fazer por dizer, juntamento, essa união, para que o município faça a sua parte, o Estado faça a sua parte e a União faça a sua parte. Eu acho que tem muitas falhas nesse sentido. E, com isso, é atingido aonde? A base, o agricultor familiar, né? E hoje, a realidade de hoje é que os municípios, a grande maioria dos municípios brasileiros, no especial do Maranhão, vive do FPM, do SUS, do SUAS, né, do Fundeb, enfim, dos recursos de transferência obrigatória. Não tem arrecadação própria, não faz as legislações necessárias para arrecadar impostos, né, taxas, porque muitos entendem, muitas das vezes, que são ações impopulares, e isso tem dificultado muito o município ter uma autonomia de recurso financeiro. Visto isso, a gente traz para o nosso tema, que é falta de recurso lá nos municípios, recursos financeiros lá nos municípios, para grandes investimentos. Por outro lado, isso não justifica que se eu tenho pouco dinheiro para resolver uma coisa, que eu resolva mais bem resolvido, né? É um desafio. E ao longo desses anos que a gente tem trabalhado com o consórcio, a gente tem percebido que dos desafios maior são equipes técnicas, né, pessoal. Os municípios são muito fragilizados com relação à questão de equipes técnicas, deixando claro também que os municípios têm um potencial muito grande de pessoas, de técnicos. O problema é que esses técnicos não estão sendo valorizados, não estão sendo montadas equipes multifinalitárias ou multidisciplinares dentro dos municípios. Isso tem dificultado muito você fazer um programa dessa magnitude funcionar dentro dos municípios, porque depende de toda uma logística, depende de toda uma dinâmica de equipe técnica,
precisa lá do copeiro, precisa do administrativo, precisa do técnico de campo, precisa do técnico de preencher formulário, enfim, é uma equipe multifinalitária, multidisciplinar. E isso não tem sido feito. Aí vem a proposta dos consórcios, que nós entendemos e temos discutido isso muito com os municípios e tem avançado um pouco. Eu acredito que a cada gestão que está vindo dos gestores municipais, esse ano tem eleição de novo, né, tem melhorado essa visão do que é o consórcio, o que é o consorciamento. Desde que a Lei 11.107 de 2005 foi criada, no Maranhão nós conseguimos avançar com o consórcio público de acordo com a lei em 2012, a partir de 2012, então é um atraso muito grande, né? Bom, e aí com essa dificuldade das equipes técnicas dos municípios, os gestores precisam entender, e nós precisamos contribuir para isso, de que se juntar a partir de 3 municípios, é viável você montar equipes multidisciplinares para contemplar a partir de 3 municípios, dependendo da distância, né, de logística entre esses municípios. 3 municípios próximos tem condição de você montar um escritório regional, né, dentro de um núcleo de municípios, podemos dizer assim, chamado núcleo de municípios, que esse escritório regional tenha estrutura de escritório, tem estrutura de veículo, tem estrutura de logística, e com uma equipe bem remunerada, bem paga, reconhecida, porque não dá para um profissional, eu conheço profissionais, colegas nossos, agrônomos que estão nos municípios concursados, ganhando salário mínimo. Aí o município brinca de pagar e o profissional brinca de trabalhar. Isso nós não vamos chegar a nada com essa situação. Se a gente não buscar uma estratégia de valorizar esses profissionais que estão lá na ponta, não vai ter produção. E aí nós temos esse debate para levar esse debate através dos secretários municipais até os prefeitos e prefeitas, para que nós possamos juntar, fazer esses escritórios regionais. Aí é que vem o serviço de inspeção municipal, né? Já sabia, colocou muito bem a questão da legislação que tem hoje, nós temos a oportunidade de falar do SIC, que é o Serviço de Inspeção Associado, mas tem que cumprir toda uma legislação. Você colocou muito bem da questão da legislação, né? Tudo que a gente vai fazer de desenvolvimento dentro dos municípios, primeiro ponto é a gente se preocupar com a legislação, com as regulamentações. E para isso, cada legislação tem uma dinâmica, tem uma norma que tem que cumprir. E essas normas normalmente são muito difíceis, não tem uma equipe técnica capacitada para fazer isso lá na ponta. E aí, o que a gente precisa fazer pós-pandemia, pós-quarentena? Porque, na verdade, a pandemia, não sei quando ela vai acabar, mas a quarentena ela vai sendo flexibilizada a cada mês, a cada semana, dependendo dos governos e do próprio governador aqui do estado, o que vai sendo flexibilizado. Então, a quarentena, eu acho que vai ficar tá mais próxima da gente. Agora, essa pandemia está um pouco mais distante, né? Mas também a gente não pode deixar de se preocupar com a questão do preparo desse alimento a partir de agora, dessa pandemia. O preparo, vamos imaginar que a gente consiga organizar tudo isso, o alimento chega lá na ponta, chega lá na escola, mas como é que as escolas hoje vão trabalhar, depois dessa pandemia, com as merendeiras, padronizadas, buscando o manejo, né? Como é que vai fazer essa comida lá na escola? Como é que esse aluno vai estar comendo uma alimentação saudável, sem perigo de estar contaminada, né? Quando o Douglas coloca aí muito bem a questão da preocupação com relação à segurança sanitária, mais fortemente com a segurança, né, alimentar. Então, esse preparo desse alimento tem que se reinventar, tem que se reorganizar, não dá mais para ser como era antes, chegar um alimento lá na escola de qualquer jeito, num transporte inadequado, entregar para a merendeira vai, faz de qualquer jeito, com uma água que não sabe de onde e como, e aí as crianças serem contaminadas, né? Então, isso é um desafio. Para nós, é um grande desafio para que a gente possa estar enfrentando aí esse futuro bem próximo que está pós-quarentena. E, para finalizar, eu queria deixar aqui uma mensagem de que nós temos a convicção de que a saída do desenvolvimento regional, a partir de um núcleo de municípios, a partir de 3 municípios,
nas questões das ações finalísticas, eu tenho a convicção de que é através dos consórcios públicos. É a estrutura que tem uma legislação que garante isso. Nossos gestores precisam entender isso. Não é fácil você todo dia estar dizendo para um prefeito, para uma prefeita, para um secretário, de que eles precisam se unir. Hoje eu sou um secretário de um município, não sei o nome do secretário do município vizinho. Pelo amor de Deus, não dá mais para isso. Então, essa mensagem tem que ficar clara na cabeça das pessoas, que se a gente se unir, se a gente se juntar e cada um fazer a sua parte, fazer o seu papel, eu acredito que nós vamos vencer e a agricultura familiar tem tudo para melhorar, né? E eu acho que nas falas anteriores, uma palavra essencial, parceria. Todas as falas buscam isso, né? A parceria. A FAMEM está aí, a Rita tem discutido muito isso, né? O Ministério está aí, né? A GED está aí, as organizações, enfim, a gente precisa montar um grupo de parceiros para que a gente busque essa proposta de desenvolvimento regional ou territorial a partir de núcleos de municípios. E aí eu entendo que a gente vai conseguir avançar bem mais rápido e tratar a questão dos recursos públicos com mais seriedade e com economicidade, né? Eu acho que foi o Douglas que falou, foi ao início, que falou a questão, acho que foi o Douglas que falou a questão da intersetorialidade. Isso é fundamental. Isso. As pessoas precisam entender isso. Um secretário de Agricultura não pode deixar de dialogar com o secretário de Educação do seu município e muito mais não pode deixar de dialogar com os secretários dos outros municípios vizinhos. E o consórcio, na minha concepção, é isso. A proposta é essa. A economicidade de recursos, né? Juntar os municípios, montar a equipe técnica fortalecida, bem remunerada e com estrutura de logística adequada para dar conta do trabalho na base. Tá? E aí a gente fica aqui à disposição para contribuir com esse debate. Nós já temos aí uma caminhada grande em discussão com os municípios já, a questão do SIM. Lembrar também, e a Rita sabe também disso, a gente tem discutido isso com a FAMEM, é que a questão deu um branco aqui, a questão da... Saneamento? Que eu ia falar. Hein? Saneamento que vocês têm? Não, porque eu não queria fugir aqui do tema da questão do PA e do PENAI. Mas me falhou aqui a memória. Ah, tá. É que a gente tem que tratar da questão dos matadouros e abatedouros. Ok. Né? É outro tema que está aí, o serviço de inspeção tem que cuidar disso lá. Gente, eu tenho ido nos municípios, é gritante a situação dos vamos dizer, matadouros, que hoje a legislação nem permite mais você falar isso. Tem que ser abatedouro frigorífico, tem que ter toda uma padronização. E você chega num município desse com um abatedouro lá, em estado que, pelo amor de Deus, consumiu uma carne daquela ali. Então, meus amigos, meus colegas, é um desafio. E eu deixo aqui a mensagem que a estratégia de desenvolvimento regional, territorial, a partir do núcleo de municípios, através do consórcio público intermunicipal, de preferência multifinalitário. Não dá para hoje a gente discutir no Maranhão e no Nordeste, criar o consórcio da saúde, o consórcio da infraestrutura, o consórcio da cultura, o consórcio da agricultura. Tem que ser um consórcio multifinalitário para essa economicidade. Porque um consórcio ele tem condição, sim, de trabalhar vários temas dentro do seu território. Né? Dependendo da sua dinâmica, da sua estrutura física, financeira e de pessoal, tem condição de trabalhar, sim, a questão multifinalitária. Portanto, colegas, eu deixo aí o meu abraço e fico à disposição para o debate. Obrigado, José Nilton. E lembrando que o entendimento que a gente tem de consórcio, ele não está sobre o município, ele é uma entidade, uma autarquia que está vinculada ao município, tá? Quando você imagina que um consórcio está sobre, você não tem esse entendimento correto e você fragiliza a estratégia, tá? Eu uso muito hoje a expressão de com menos eu tenho que fazer melhor. Eu não uso aquela história de com menos eu vou fazer mais. Não, eu tenho que fazer melhor, com mais eficiência, com mais eficácia, aquilo que eu tenho recurso mais limitado hoje. E essa vai ser a nossa realidade a partir de então, tá? Consegui trazer Tânia de volta. Nós já passamos de 1 hora de transmissão, com alguns problemas, mas a gente está corrigindo, tá, pessoal?
E isso aqui, como eu disse, é o primeiro e um desafio ao vivo. Eu gostaria de finalizar com a fala de Tânia, né, Tânia? Você está aí do lado e a gente queria escutar. Arthur, acho que não precisa da apresentação para a gente Ok. ser mais rápida, já Ok. tá bastante adiantado. Ok. Né? Então, continuando o que eu vinha falando para vocês, a gente tem hoje, quando a gente fala de produto de origem animal, é o que é mais difícil de inserir no mercado institucional, é a proteína de origem animal, e a gente fica se perguntando onde é que está o problema? Por que as instituições públicas elas não conseguem superar esse problema? Então, hoje a gente tem o mercado, né? Nós temos mercado garantido para esses produtos, está aí o mercado institucional. Nós temos o recurso que, apesar de vir diminuindo ao longo dos anos, mas a gente não consegue acessar esse recurso. Então, vamos para discutir um pouquinho o que está acontecendo. Então, quando a gente fala de produto de origem animal, esse produto ele pode ser inserido no mercado institucional de duas formas. A primeira é o animal vivo. A gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais na frente. E a segunda é o produto beneficiado. E quando a gente fala do produto beneficiado, aí a gente vai para a necessidade das agroindústrias. Então, o que tem hoje? Hoje a gente tem o produto. Hoje a gente tem o agricultor familiar, ele sabe abater o frango, ele sabe criar e ele sabe abater o frango, ele tem o peixe, entendeu? Quem é pescador que não sabe fazer um trato de um peixe? Entendeu? Todo mundo sabe. Mas qual é o problema? Então, por que essa proteína animal ela não consegue chegar na merenda escolar ou nos demais mercados institucionais? Primeiro, é que a gente vai ver que os locais onde esses alimentos são trabalhados, eles não são adequados. A estrutura física não é adequada, os equipamentos não são adequados e a forma de trabalhar, a questão higiênico-sanitária, tanto do local como da pessoa que trabalha, também não é adequada. Aí a gente começa a se preocupar, porque se antes a gente já tinha aquela preocupação com a questão sanitária para evitar que esses alimentos pudessem levar alguma enfermidade para quem consumisse, agora com o coronavírus isso se torna ainda muito mais preocupante, muito mais preocupante. Então não dá mais para aceitar que esse produto chegue nesse mercado para esse público da forma que a gente é acostumado a produzir. Então, se a gente tem esse problema, como é que a gente pode solucionar? Como é que a gente vai solucionar o problema desses locais inadequados, os equipamentos inadequados e os recursos humanos sem a capacitação em boas práticas, né, para que ele possa trabalhar, seja o abate do frango, ou seja o tratamento lá do pescado, de forma higiênica. Então, a gente precisa começar a adequar esses locais, para isso a gente precisa de recursos. Aí a gente tem hoje eu sei que a situação vai ficar ainda mais difícil, que é o Pronaf, né? O Pronaf Mais Alimentos, que ele pode ser acessado pelo agricultor familiar, mas infelizmente a gente colocou na cabeça que é o poder público que tem que construir a agroindústria para o agricultor familiar. E a gente acaba esperando por essa construção, que além do recurso ser pouco, é demorado, porque é burocrático acessar esse recurso, e o agricultor familiar fica esperando, quando muitas vezes ele está nas mãos deles, ele pode acessar esse recurso, porque ele já sabe abater o frango, ele já tem know-how disso, ele só precisa ser orientado de fazer de uma forma correta e poder acessar esse mercado e ter renda. Mas a gente continua ainda esperando que o poder público construa as agroindústrias para o agricultor. Certo? E a gente está falando aqui de agroindústrias pequenas, não é uma agroindústria grande, de uma associação, de uma cooperativa, que isso vai exigir um recurso bem maior, é claro. Aí a gente vem aqui a necessidade de capacitar essas pessoas, tanto os agricultores familiares, e o Ozenildo falou aí na questão da equipe técnica. A gente tem equipe técnica nos municípios, mas a gente precisa também capacitar a equipe técnica, a gente precisa fazer essas equipes multidisciplinar para que elas possam estar orientando esse agricultor. Qual seria o outro problema? E foi o que o Douglas falou. Os produtos não têm apresentação. Quando você vai, o mercado institucional, ele exige que esse produto ele tenha uma boa apresentação, que ele venha com uma higiene sanitária adequada e que esteja registrado no aviso de inspeção. E a gente percebe que as nossas agroindústrias, os nossos locais não estão adequados, os equipamentos não são adequados, o trabalho, a pessoa não toma as medidas sanitárias e o produto ele não sai com uma apresentação adequada para que possa ser esse mercado.
E quando a gente vai estudar esse produto, aí a gente fala o que o Lucas falou, que é a questão da rotulagem. Como o agricultor vai trabalhar a rotulagem sem uma orientação? Quem é que vai fazer a orientação? Aí a gente vem com a equipe técnica dos municípios. A necessidade da equipe técnica do município é capacitada para isso. Ah, é uma necessidade de um rótulo, quem é que vai fazer isso? O agricultor familiar tem condição de fazer. Quem é que vai trabalhar a questão daquela planta para quem é que vai? Entendeu? Então, uma equipe técnica multidisciplinar, se tem um engenheiro, se tem uma pessoa que trabalha com design de rótulo, então, isso é caro para o município, a gente sabe que isso é caro para o município. Aí a gente vem e fala assim, não existe o serviço de inspeção municipal implantado, tá? Então, e isso é uma outra confusão que a gente também precisa trabalhar. O serviço de inspeção municipal, ele precisa ser implantado no município, mas ele precisa ser implantado com todas as condições que garantem esse acompanhamento da agricultura. Para quê? Para que ele possa acessar, por exemplo, para que ele possa ter uma equivalência ao CISB, para que ele possa ter uma equivalência ao SUSAF, que é uma legislação nova do Estado do Maranhão, que a partir do momento que o Serviço de Inspeção Municipal solicita ao Serviço de Inspeção Estadual, o produto que anteriormente era comercializado somente dentro do município, passará a ser comercializado em todo o Estado do Maranhão, em todos os municípios, e é muito mais fácil de acessar, por exemplo, a chamada do PNAE do município vizinho, ou o próprio CISP para poder permitir a comercialização do país. Só que a gente tem trabalhado nessa capacitação da equipe de inspeção municipal, mas a gente percebe que falta alguma coisa. A equipe é preparada, mas registrar, porque o produto só vai poder chegar à escola, por exemplo, quando a agronomia estiver registrada. Somente o serviço de inspeção municipal, modular, não vai adiantar nada. Então, são duas coisas que precisam estar paralelas. É o serviço de inspeção municipal, mas também a orientação para o agricultor, o acompanhamento do agricultor para registrar uma indústria, para que ele tenha condições, seja para acessar o crédito, seja para elaborar uma planta, seja para elaborar o rótulo. Então, o problema é o de inspeção municipal? Sim, mas não é só o serviço de inspeção municipal, porque o agricultor precisa dessa orientação. E o município, aí, quando o município não está lá, o que ele vai fazer? Vai esperar? Não, tem o serviço de inspeção estadual. Claro que o serviço de inspeção municipal é muito mais simples. Veja uma condição de pandemia dessa aqui. É muito mais fácil você procurar um município, lá dentro do município, para solicitar uma vistoria de terreno, do que você pedir para o Estado, que ainda precisa de diária, para mandar um técnico se deslocar. Não é porque o serviço de inspeção municipal é mais fácil no sentido de ser mais benevolente, porque a legislação é a mesma. A legislação é a mesma. O produto, ele precisa chegar à mesa do consumidor com a mesma garantia da segurança. Com a mesma. Mas é muito mais fácil do agricultor familiar chegar na equipe da inspeção municipal, que está no mesmo município, o gasto é menor. Se alguma coisa estiver errada, precisa ajustar, é muito mais fácil, mais barato, o contato é mais barato. Mas a gente precisa capacitar a equipe. Uma outra coisa que a gente percebe que também prejudica é a questão dos editais de chamada. Os editais das chamadas, por exemplo, a Rita até falou sobre isso, eles não estão adequados. Muitas vezes, se faz um edital para uma polpa de fruta ou para um produto de origem animal e não se coloca que aquele produto ele precisa ter o registro no serviço de inspeção, no caso do produto de origem animal. E eu acho que a gente também precisa estar capacitando as equipes municipais para que eles possam fazer sistema de referência e você consiga acessar de forma correta esse recurso. E, por fim, a gente tem um mercado imenso, que é exatamente essa prospecção desse mercado, o número de alunos, o recurso que os municípios têm para a merenda escolar, o PROCAF, que é o outro recurso que tem aí, que lógico que a partir de agora vai diminuir, mas é um mercado grande, e que a gente precisa saber o volume que tem de recurso naquele município para que a gente possa estar organizando os produtores para estar acessando esse mercado. Então, pessoal, E, por fim, eu gostaria de falar para vocês da outra forma que tem de acessar o mercado institucional com produto de origem animal, que é o frango vivo.
na época, uma parceria da SAF, na época, a Antônia Lúcia Malheiros, ela era coordenadora do PAA, e ela conseguiu juntar ao MDS, né, essa abertura para se você fornecer o frango vivo para o mercado institucional, para o PAA, e uma parceria com a GED publicou uma nota técnica, né, que você permite a comercialização desse frango para o PAA exclusivamente para os CRAs. Né? Do CRAs, ele é entregue para a família, o frango ainda vivo, para ela poder levar para sua casa e fazer o que ela quiser com esse frango. Então, isso são poucos os municípios que têm conhecimento disso. Né? Você pode estar acessando esse recurso, para isso só basta fazer um cadastro na GED, esse cadastro pode ser online, está tudo na nossa página, nas orientações, né? E emitir a GTA para o CRAS. A partir de lá, o CRAS tem que ter uma estrutura mínima, a gente também disponibiliza na nossa página essa nota técnica orientando como é que pode ser acessado esse recurso, e para vocês verem como, a partir desse momento, dessa parceria entre a SAF e a GERP, a nossa diretora-geral, ela fez uma pesquisa recentemente sobre essa inclusão do produto de origem animal no mercado institucional, e ela conseguiu perceber que, a partir desse momento, houve um aumento, né, do acesso a esse recurso em relação ao produto de origem animal, porque você, pelo menos, teve essa oportunidade de colocar no mercado institucional o frango vivo ou o pescado, só que o pescado inteiro e resfriado. Você não pode fazer, não pode abrir, não pode tirar nada, é o pescado inteiro resfriado, só lavado e resfriado, que você pode entregar para o PAA, no caso, diretamente para o CRAS. E é uma oportunidade que o agricultor tem para estar colocando, para estar acessando esse recurso. Agora, para o PENAI, infelizmente, tem que ser o produto beneficiado, e para isso ele vai precisar da agroindústria. Então, eu concordo com o Ozenildo, entendeu? Não tem condições de você manter uma equipe interdisciplinar em um município para estar orientando o agricultor familiar para acessar esse mercado com relação a essa agroindústria, seja de produto de origem animal ou vegetal, se você não estiver dentro do consórcio. Se não estiver dentro do consórcio. Porque hoje a gente tem um serviço de inspeção municipal que, quando existe no município, é frágil, ele não é completo, e ele é formado, mas ele fica lá, porque não tem agroindústria para se registrar. A gente tem uma vigilância sanitária também fragilizada, né, dentro do município, e a gente também tem uma equipe de assistência técnica fragilizada. Então, eu também concordo que a única alternativa que a gente tem é unir forças por meio do consórcio para que a gente possa superar. E senão a gente vai estar, mais uma vez, ano após ano, a gente dando aí um atestado da nossa incompetência, né, incompetência institucional em resolver os problemas da agricultura familiar que vem se arrastando ao longo dos anos. Certo? Tânia, obrigado pelas tuas considerações. Eu acho que a gente foi bastante ousado. A proposta era de ir para 1 hora, nós já estamos aqui a 1h21 de transmissão, tá? Isso aqui é um desafio, como eu coloquei no início. Vou fazer a primeira vez, mas vou fazer a primeira vez ao vivo e com pessoas de referência, com pessoas que têm experiência, conhecimento e têm debatido bastante essa questão de desenvolvimento dentro dos vários ambientes, das várias instâncias. Tá? E aí eu agradeço a participação de vocês, tá? A consideração que eu tenho por vocês, por isso foi o desafio, trazer pessoas que realmente teriam a contribuir com esse debate. E aí eu trouxe a Tânia Duarte, já conhecida há bastante tempo, principalmente na questão do desenvolvimento territorial, tá? Ozenil também, um parceiro antigo, desde o tempo lá do CONSAD, tá? Me lembro que quando no início do CONSAD a gente teve uma reunião em Brasília e isso era o início do PAA. Todos os estados falavam bem do PAA, mas quando era o Maranhão todo mundo criticava, porque o início do PAA, do compra local, foi uma negação no estado do Maranhão naquele ano, tá? Hoje a gente tem boas referências, tá? Todo mundo quer vir para o PAA, mas naquela época de CONSAD, lá no início dos anos 2000, nós tivemos essa grande dificuldade, tá?
Rita, uma pessoa que eu conheci agora, uma pessoa batalhadora, tem participado aí de vários eventos, tem mostrado todo o seu potencial, seu comprometimento com essa ação no desenvolvimento, principalmente com foco no apoio aos municípios e também para o setor produtivo. E aí entra a questão dos agrônomos, entra os engenheiros, todos envolvidos com processos que leve a uma segurança no desenvolvimento para o estado do Maranhão. E quem não sabe, a Rita é candidata aí a presidente do CREA Maranhão, não é isso, Rita? E se depender da gente, a gente está contigo, tá, Rita? Um grande apoio. Um outro... exatamente. Obrigada aí pelo apoio, Arthur. Tá. Oba, vou falar de ti agora, Douglas. Sim, eu queria só dar uma informação. Ok. Aproveitando só um momento, tá? Deixa eu dizer para vocês. Com relação ao PENAI e o PAA, só é solicitado para os agricultores familiares o alvará sanitário das agroindústrias. Ora, a maior parte hoje das agroindústrias, segundo saiu uma resolução agora CG5, que a maior parte dessas agroindústrias são de baixo risco. Certo. Ou seja, hoje elas estão isentas não, elas estão dispensadas do alvará sanitário. Mas o mais importante não é o alvará sanitário, que é um pedaço de papel. É a questão da gente pedir agora para o PENAI e para o PAA solicitar as boas práticas, exigir que a agroindústria, na hora de entregar esse produto, tenha boas práticas. Aí sim, nós vamos diminuir o risco desse alimento não estar contaminado. Certo? Eu acho que ela foi providencial isso aí, porque o PENAI e o PAA, na chamada, pede o alvará sanitário dessas agroindústrias. E não a questão da boa prática. A gente poderia estar mudando isso aí, é uma sugestão que eu estou dando, tá? Tranquilo. Ok? Ok, Douglas, beleza. Tá? Sim, falando de ti, uma pessoa que também eu conheci no ano passado, naquele projeto Farinha de Santa Rita, né, Douglas? De lá para cá a gente começou a se envolver, um projeto que para mim foi muito interessante, Rosenildo, Rita, Tânia, Aurenice, porque ele trabalha na visão de ações integradas, onde eu pego vários parceiros institucionais, parceiros no caso das organizações das comunidades, e você consegue planejar dentro daquilo que cada um faz. Ninguém inventa nada além daquilo que cada instituição tem como sua missão. E aí outras ações estão vindo. O Douglas me apresentou aí o Praisan, que está chegando, que eu acho que vai ser algo que vai contribuir demais com essa ação e potencializar essas compras dentro do PAA e do PENAI. Tá, pessoal? E agora, para vocês que estão me ouvindo, esse foi o desafio, o primeiro. A gente está descobrindo aqui como essas ferramentas funcionam. Já percebi aqui alguns erros de transmissão. Esqueci de falar da Aurenice. Opa, desculpe. Muito bem, Ozenildo. A Aurenice conheci também agora, tá? A Aurenice, o que eu tenho de referência de Aurenice é que eu vi lá o currículo dela, ela trabalhou com algo que eu também trabalhei. Controle de meloidose, de nematóide. Eu trabalhei com meloidose. Nós tivemos um orientador, o mesmo orientador, o professor Gilson Soares, tá? Eu saí e eu vi que o trabalho dela também envolveu o NIM. Quando eu saí da UEMA, o professor Gilson estava começando a trabalhar com o NIM, inclusive me botou uma vez no laboratório para fazer, para picotar ou para extrair, para macerar a folha de NIM no liquidificador, que aquilo ali me deixou foi tonto. Depois que a gente estava aprendendo como manusear NIM. Mas é uma pessoa de grande consideração que eu tenho na UEM, professor Gilson. E eu sei que a Aurenice foi orientada dele. Tá bem, Aurenice? Muito obrigado por participar também desse evento com a gente. Pessoal, no mais eu tenho a agradecer e a gente volta a conversar mais sobre a questão de desenvolvimento nesse canal. E do próximo cada vez melhor. Obrigado a todos. Sucesso. Até a próxima.